Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conversar, o podcast do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou Washington da MF Rubens Paiva e estou aqui com meus colegas Ana Clara e Pedro Palmeira. Este episódio faz parte da programação da EduCop 30, iniciativa em que as escolas da rede entram em sintonia com a COP 30 e com debates globais sobre meio ambiente, futuro e tecnologia. Também estamos em um diálogo com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fórmula E, que nos últimos anos vem promovendo ações nos céus para falar de sustentabilidade, energia e mobilidade elétrica. Então, para esse episódio, a gente tem um convidado muito especial, que é o Arthur Carrão, que é fundador da Recharge Brasil, uma empresa que trabalha com engenharia para carregamento de veículos elétricos. Seja muito bem-vindo, Arthur. Para começar, conta para quem está ouvindo o que a Recharge faz. Primeiro, obrigado, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ana, Pedro e Washington. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre eletromobilidade e as últimas novidades aí que estão acontecendo nesse mercado, que está cada dia mais crescendo, né? Te respondendo, Washington, o que a Recharge faz? A Recharge é uma empresa de engenharia focada em eletromobilidade, em infraestrutura de carregamento veicular. Então, o que a gente faz é a instalação, toda a parte de projetos, inteligência de negócio e de mercado, passando por projetos de engenharia, implantação, que é a obra em si desses carregadores, e depois também a manutenção desses carregadores ao longo de toda a vida útil deles. Então, a gente pega os clientes, né, lá no início, ainda muitos deles ainda com uma ideia, e a gente traz esse cliente, passa por todas as fases de projeto, implantação, engenharia e entrega o carregador funcionando na ponta e depois ainda dá uma manutenção. A gente faz isso no Brasil inteiro, né? A gente já executou obras no Nordeste, no Norte, até o Sul do Brasil. São mais de 50 projetos no Brasil inteiro. E hoje o nosso foco é a eletrificação e a infraestrutura para eletrificação de frotas, né? Ônibus, caminhões, transportadoras, Amazon, Mercado Livre, esse é o tipo de cliente que a gente atende e vamos falar um pouquinho sobre as frotas de ônibus elétricos na cidade. Certo. Qual é a diferença entre os tipos de carregadores? Existem dois tipos de carregamento, né, e de carregadores no mercado. Na verdade, são três aqui no Brasil, ainda dois. Vamos focar nesses aí. São os carregadores de uso mais residencial, são carregadores lentos, que são em corrente alternada, a gente chama de AC, né, de corrente alternada, e carregadores DC em corrente contínua, que são aqueles carregadores rápidos que a gente vê nas estradas ou nos postos de gasolina, e os carregadores lentos são para uso mais residencial, e a grande diferença, basicamente, sem entrar muito em técnica, é o tempo de carregamento. Um carregador residencial que eu uso na minha casa, por exemplo, carrega o meu carro em 4, 5 horas. Então eu estaciono lá de noite, ligo lá, no outro dia eu tô com a bateria cheia, tanque cheio, para rodar de novo. No carregador rápido DC, eles, não sei se vocês já viram, parece umas geladeiras assim, são carregadores maiores, né, mais pesados, são 400 quilos aproximadamente, até mais às vezes, e são carregadores que conseguem carregar o carro completo ou até 80% em cerca de 50 minutos, 1 hora, é o tempo que dura essa recarga. O Brasil ainda tem uma infraestrutura de carregamento que muita gente considera pequena ainda, né? Na sua visão, o que mais trava a expansão da mobilidade elétrica por aqui, pelo Brasil? A gente ainda está começando, né, Ana? A mobilidade elétrica e o próprio mercado começou a crescer exponencialmente há 3 anos, praticamente. Principalmente com a entrada forte aí de algumas fábricas chinesas, principalmente. Antes disso a gente já tinha, mas era ainda incipiente, os carros eram muito caros, não que hoje estejam baratinhos, mas hoje já são mais acessíveis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas ainda é tudo muito novo. Então a infraestrutura, essa é a famosa pergunta do ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro? Então, a demanda, historicamente, né, a demanda puxa a infraestrutura, e foi assim com postos de gasolina. Primeiro vieram os carros a combustão, depois vieram os postos de gasolina, e a gente tem o histórico disso também mapeado, né, e é assim que as coisas acontecem. Então, a gente vai chegar lá. Quando eu fundei a Recharge, em 2023, vai fazer agora 3 anos, o Brasil tinha aproximadamente 4.800 pontos de carregamento públicos.
ponto de carregamento público é onde qualquer pessoa consegue acessar. Pode ser um shopping center, posto de gasolina, um hotel. São pontos públicos de carregamento. Então tinha 4.800. Hoje nós estamos já quase em 18 mil. Isso em 3 anos. Então parece que temos um problema ainda grave de infraestrutura, mas ela está melhorando, né? A gente ainda tem muito para avançar. Quando eu comecei a viajar de carro elétrico, por exemplo, eu fazia o trecho Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, e tinha que ficar programando, planejando. Nesse trecho específico da Via Dutra, hoje, você não precisa nem pensar mais, tem 20 carregadores rápidos, né? Um monte de restaurantes ali já tem, postos de gasolina. Então, assim, a infraestrutura, principalmente entre as 2 maiores cidades do Brasil, eu sei que isso é muito pouco, né? A gente precisa avançar para o norte, nordeste, e tem um trabalho incrível de empresas fazendo isso lá. A gente conhece os projetos e sabe, e está avançando de forma consistente. Mas precisamos avançar. O que eu digo a gente ainda está lá nos telefones celulares, nos primeiros que chegaram, né? Os iPhones ainda vão vir lá na frente e a gente ainda tem muito para avançar, mas tem muito espaço para avançar, e a infraestrutura ela está sendo construída onde tem mais demanda, né? Então, Sudeste e Sul muito mais forte do que Nordeste e Norte do Brasil, mas já existem projetos bem interessantes lá para cima. A COP agora foi uma oportunidade incrível, melhorou muito a infraestrutura de Belém em função da COP, e vamos avançando, vamos construindo essa infraestrutura. Para veículos leves, já está bem avançado, principalmente nas grandes capitais. Brasília, proporcionalmente, tem mais veículo elétrico do que São Paulo. E é um dado que pouca gente conhece, né? É um absurdo a quantidade de carro elétrico que tem em São Paulo, mas muito desse crescimento, estou falando do caso específico de Brasília, vindo através de incentivos públicos, né? Isenção de alguns impostos e outros incentivos que aconteceram por lá e acelerou o processo de adoção dos veículos elétricos em Brasília. Então, assim, a infra lá também é melhor. E a gente, como disse, né, temos muito espaço para alcançar, a gente precisa de muito mais carregadores nas ruas, mas estamos trabalhando. Eu acho que a Recharge tem feito um trabalho bom, né, nessa questão de trazer a eletromobilidade, de trazer infraestrutura para onde precisa, e estamos avançando bem. Eu acho que temos um ótimo panorama aí para os próximos anos, temos participado de projetos muito interessantes e que vai ajudar a construir no Brasil aí essa viabilidade de cada vez mais de se ter um carro elétrico, porque no início todo mundo fica com medo, né? Mas onde eu vou carregar? Principalmente quem não pode carregar em casa, né? Condomínios que não permitem esse tipo de coisa acabam sendo dependentes dessa carga pública, né? Dessa infraestrutura de recarga pública. Isso está aumentando muito, principalmente nas grandes capitais e avançando nas estradas também. A Fórmula E é um laboratório de tecnologia. Que inovações desenvolvidas nas pistas chegam depois ao uso cotidiano das cidades? Assim como anteriormente, né, e até hoje, a Fórmula 1 desenvolve bastante coisa para o mercado automobilístico, para as empresas, né? A gente tem claros exemplos aí de freio ABS, por exemplo. Aquilo veio das pistas de corrida, e outras tecnologias mais. A Fórmula E hoje tem sido um laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias para os veículos elétricos. E isso é muito interessante. Se a gente olhar para as empresas que estão hoje dentro da Fórmula E, os fabricantes de automóveis, você tem lá os principais, ou quase os principais do mundo, todos lá, competindo, desenvolvendo seus carros, mas também desenvolvendo muita tecnologia. Eu acho que, como destaque, a gente fala muito sobre o 0 a 100, né? O 0 a 100 da Fórmula E é mais rápido que o da Fórmula 1, já. É 1,8 segundos. É muito rápido. Então, né, tem muita força de tração, os motores são muito compactos. O motor de um carro de Fórmula E, não sei se vocês já viram, mas vão ter oportunidade de ver, é um motor muito pequeno, em comparação com um carro a combustão. Fora a questão da sustentabilidade, né? Mas falando de tecnologia, eu acho que como destaque de laboratório que a Fórmula E tem vindo, agora eles têm um carregamento durante a prova, em algumas provas, o Pit Boost, né, que chama, que já é uma novidade, né? Como é que traz energia rápida, são 10 segundos, 30 segundos, eu acho, parada ali, para carregar o carro, e isso dá uma quantidade de energia extra para os veículos durante a própria prova.
E, de novo, né, para mim o maior destaque é a regeneração de energia. A quantidade de energia que quando os Fórmula E freiam, eles conseguem regenerar energia para dentro da bateria, é uma quantidade de energia absurda, e isso é um dado técnico e menos divulgado, porque todo mundo fala do 0 a 100, 0 a 100, e essa questão da regeneração de bateria, que começou na Fórmula 1, inclusive, o KERS na época, né? E hoje a gente tem isso nos carros elétricos. A própria Fórmula 1, a gente fica muito comparando, hoje é híbrida, ela não é mais 100% a combustão, já faz alguns anos. Então, a eletrificação está aí, estamos desenvolvendo tecnologia, a gente tem acompanhado essa evolução junto com as principais categorias aí, e é muito legal ver depois esses produtos, essa tecnologia de laboratório vindo para as ruas, né, e fazendo parte do nosso dia a dia, né? A direção elétrica foi outra, enfim, tem vários aí. Eu acho que serve muito como plataforma de investimento e para mostrar para o público onde a gente pode chegar em termos de tecnologia e avanço, de opções ali para a gente ter no carro. Acho que é muito legal. Na COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que aconteceu lá em Belém do Pará, um dos temas mais discutidos foi essa dificuldade, né, dos países em avançar na redução do uso dos combustíveis fósseis. Esse entrave político impacta a transição para uma mobilidade elétrica melhor? Com certeza impacta. É uma pena que o resultado da COP tenha sido nesse sentido de retirar ali da pauta a eliminação dos combustíveis fósseis. Eu acho que a gente, a cada ano, tem a oportunidade, a COP acontece anualmente, né? E todo ano eles jogam esse assunto para frente. Eu acho isso uma pena, sinceramente. Porque a adoção de novas tecnologias e tecnologias mais limpas, elas demandam investimento, elas demandam. Do outro lado, você tem uma economia que, por anos, ela vem sido baseada em combustíveis fósseis, principalmente petróleo, né? Não só petróleo, mas também petróleo. Mas você tem aí carvão mineral, você tem outras coisas. E fazer essa transição, e aqui eu posso ser um pouco crítico até, eu gosto disso. Essa transição, quem está lá discutindo essa transição são pessoas que a vida inteira dependeram do mercado ou cresceram, e a história, né, principalmente os políticos, eles vêm de uma história de combustíveis fósseis. Como é que esse mesmo pessoal vai agora falar, não, agora nós não vamos mais ter combustível fóssil, vamos tudo para eletrificação ou para outras energias? E aí fica aqui uma provocação, tem que ter mais gente jovem lá, como vocês estão aí agora entrando no mercado de trabalho, né? A gente precisa porque não adianta tentar mudar com a cabeça de antigamente. E quem está lá decidindo tem a cabeça ao contrário, então, do que precisa. O planeta precisa, a gente está tendo catástrofes cada vez mais severas, já há alguns anos, né? O Brasil agora tem ciclone, nunca teve ciclone no Brasil. Então, está mudando, a gente precisa reverter isso. Essa semana eu tive acesso a um gráfico das emissões de carbono no mundo versus as COP. Então, tem um gráfico de emissões de carbono versus o número da COP de 1 a 30, que nós tivemos agora, a COP 30, né? E o gráfico é para cima. Então, tá tendo uma COP atrás da outra, e as emissões de carbono, e a gente fala muito de carbono, mas vamos falar de todos os gases, né, não só do carbono, só aumenta. Então, a gente está falhando miseravelmente em reverter isso é perigoso e vamos ter consequência. Então, eu sei que existem interesses econômicos, a realidade é de uma outra forma, mas se isso não for revertido, nós vamos ter problemas mais sérios ainda do que o que a gente está tendo. Então, vocês que são jovens, e nós também que estamos aqui trabalhando pela energia limpa, né, por uma tecnologia, a gente tem que se unir e fazer isso acontecer, senão nós não vamos ter planeta daqui a pouco, e isso não é brincadeira, é sério. Quando a gente fala de veículos elétricos, muita gente pensa se aquela energia é realmente limpa. Qual é a verdade em relação à matriz elétrica do Brasil e a pegada ambiental dos veículos elétricos? Boa. Voltamos aqui para os veículos elétricos, né? O Brasil tem uma matriz energética
90% limpa. Nós temos muitos rios, muitas hidrelétricas, e a energia que vem de hidrelétrica ela é uma energia também limpa e renovável. Temos um parque solar cada vez mais crescente também, energia eólica já participando bem, mas ainda temos algumas termoelétricas, né? Então, na Europa ou em outros países ainda se tem uma energia mais poluída, baseada em carvão, principalmente na Europa, e eles têm um problema extra a resolver, porque a eletrificação acaba trazendo uma necessidade maior de energia, e a energia vem de uma matriz poluente, vamos chamar assim. No Brasil, não. A nossa matriz já é limpa. A verdade é que do poço, né, a roda, que é a conta que o mercado faz para ver a quantidade de gases, ou CO2, a quantidade de poluentes que são lançados na atmosfera. Aqui no Brasil a conta é muito diferente da conta desses países que eu citei, porque a nossa matriz energética ela é limpa. Hoje está sobrando energia no Brasil. O pessoal de solar, a gente tem acompanhado esse mercado também, apesar de não participar dele. Tem certos horários que o Sistema Nacional de Energia, né, ele precisa cortar energia renovável porque não tem uso. Chama curtailment, é um termo difícil em inglês, mas determinadas horas o sistema precisa cortar a geração de energia limpa, e do outro lado você tem as termoelétricas ligadas, que agora ligaram de volta as termoelétricas. Então, essa conta não bate, né? Então, como é que a gente traz essa energia de onde precisa? Porque a grande questão é que não falta energia. Falta infraestrutura para distribuir essa energia para os lugares corretos e para onde precisa. Então, eu acho que esse é o ponto, mas a grande verdade é que, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma matriz energética super limpa, faz muito sentido eletrificar. A gente discutiu muito neste ano os conceitos de racismo ambiental e injustiça climática. Um ponto que sempre aparece na mídia sobre carros elétricos é o custo. Como você já citou, que já foi muito caro, que agora não está barato ainda mais, né? Está no caminho. Tanto dos carros quanto da infraestrutura. Aparece na mídia sobre o alto custo. Até que ponto esses valores tornam a tecnologia uma realidade para poucos? Essa é uma pergunta importante, né? Como é que a gente democratiza a eletrificação? De novo, estamos no começo e eu acho que já fizemos grandes avanços. Quando eu fundei a Recharge, um carregador residencial custava perto de R$8.000. Um carregador para você ter em casa, para carregar em casa. Eu vi hoje um anúncio de um carregador residencial anunciado por R$600. E não é porque esse é chinês, o outro não é chinês. Não, é que não existia o de 600 há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Os chineses custavam 5, 6 mil e uma marca mais robusta ou um carregador com uma melhor qualidade custava 8. Hoje um excelente carregador vai custar 3,5, 4, já é metade do preço. Então isso na parte de infraestrutura já está acontecendo. Eu poderia trazer outros números aqui de carregadores rápidos que também já estão pela metade. E isso está acontecendo numa velocidade muito grande e está baixando o custo, né? O que é uma boa notícia para a democratização e para levar essa infraestrutura, para levar a tecnologia, né, para as classes menos favorecidas. Ônibus elétrico, né? São Paulo já tem hoje 1.000 ônibus elétricos. Isso já é levar eletrificação para a comunidade, para a periferia, para fazer esses trabalhadores que nem possuem carro também participarem disso. Porque grande parte da poluição da cidade de São Paulo, eu vou dar um exemplo daqui onde estamos, ela vem dos ônibus a diesel. Então o governo da cidade de São Paulo, né, a prefeitura já estabeleceu um programa e está fazendo a eletrificação acontecer. Então, às vezes a gente pensa só no preço do carro, mas a gente tem todo um trabalho, né, 80% da população não anda de carro. Como é que a gente faz esse sistema, que é um sistema de massa, né, metrô já é elétrico, né, já tinha os trolleybus lá atrás, que são aqueles ônibus de São Paulo que tem aquela fio lá que carrega em cima, isso já é um ônibus elétrico. Então, como é que a gente leva isso
dar acesso à eletrificação, e eu acho que outras cidades estão fazendo também. São Paulo tem feito num volume maior, é uma cidade maior também, com mais recursos, e a gente entende essas diferenças entre cada cidade, mas a própria Recharge, já fizemos um eletroterminal em Aracaju, eletrificando frota de ônibus para a cidade. São Paulo, a gente já fez garagem de ônibus aqui em São Paulo também. Então, esse tipo de programa, e a Prefeitura de São Paulo está de parabéns por esse projeto, que democratiza a eletrificação, de verdade. O carro pode custar 150 mil, pode custar 100 mil, ele continua não sendo acessível para a maioria da população. Então a gente tem que levar transporte público, eficiente, de baixo carbono ou de carbono zero, no caso dos elétricos, para a população poder usar. E isso está sendo feito, eu acho que de forma muito consistente e de forma muito boa aqui na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil também. Já tem fundos aí de financiamento para as prefeituras pegarem esse dinheiro lá no BNDES. Então, se a gente juntar a necessidade que precisamos, né, de zerar a emissão de carbono, de reduzir, com programas do governo, eu acho que é isso que acelera, como aceleraram outras tecnologias no passado. Então agora está na vez da eletrificação, a gente já está vendo esse movimento e está funcionando super bem aonde isso está sendo implantado. A infraestrutura, que é o nosso negócio, né, ela vem juntamente com a eletrificação de frotas. Então, quando você compra ônibus elétrico, você precisa levar a infraestrutura para carregar esses ônibus. E é aí que a gente está ajudando também as prefeituras, as garagens de ônibus, os frotistas, a terem esses equipamentos e essa possibilidade de carregar os seus veículos nas suas garagens. A gente está vivendo um grande salto do uso das inteligências artificiais. E hoje a IA consome muita energia e a tendência é só aumentar, né? Você acha que o avanço do uso de veículos elétricos e o aumento do consumo dos sistemas das IAs vão exigir um novo tipo de infraestrutura elétrica nas cidades, ou corremos um risco de aumentar o uso das energias poluentes? Eu diria que aumentar o uso de energia poluente não é o caminho. Se fizerem isso, estão fazendo errado. Para começar a resposta, tem que fazer e fazer direito. Sim, é verdade e é claro, né, sabido que o uso de inteligências artificiais, grandes data centers, consome muita energia e muita água. Fato. No Brasil, de novo, né, a gente, graças a Deus, não tem problema de água ainda. E já tivemos. Essas eram mais novas, mas a gente teve racionamento de água em São Paulo, os reservatórios abaixaram, num período de seca que foi muito estendido. Então, temos que tomar cuidado também com a água. Energia, não só a eletrificação dos veículos, não só o uso de data centers, a nossa sociedade ela tem exigido cada vez mais energia. Hoje a gente tem muitos aparelhos eletrônicos que a gente não tinha antigamente. Hoje é tudo elétrico, é fryer, é forno micro-ondas, é carregador de celular, que é pouquinho, mas é ar-condicionado, tudo hoje é ligado na tomada. Aí vem as novas tecnologias, como a eletrificação e dobra. E aí vem o uso de ar, quadriplica. Então, é muita energia. O que a gente precisa ter é um plano consistente de matriz energética e de infraestrutura de distribuição de energia. E aí nós estamos falando de concessionárias, nós estamos falando de outro assunto aqui, mas pertinente, que precisa trazer essa energia para onde precisa, e energia limpa. Então, ninguém está falando no Brasil que nós precisamos, eu não sei se vocês já repararam, eu vou fazer um comentário aqui, ninguém disse no Brasil que a gente precisa construir mais hidrelétrica. Não se ouve falar isso. É porque a gente não precisa realmente de mais hidrelétrica. A gente precisa de mais energia eólica, um pouco, o solar que já está bem, mas precisa avançar. A gente precisa interromper aqueles cortes que eu falei no fornecimento de energia renovável em certos horários, porque não tem demanda, ou seja, a gente precisa guardar essa energia em algum lugar. E aí vem os projetos de baterias, né, que chama BESS, para armazenar essa energia que está sobrando. Em vez de cortar a produção, você armazena. E aí no horário de pico que você teria uma demanda muito alta, você libera essa energia para ser utilizada pela rede ou pelos próprios clientes, né, quando essa bateria está ligada diretamente nas cargas. Então, tem muita coisa para avançar, muita coisa para fazer. O que eu não gostaria de ver e luto contra é que sejam utilizadas fontes de energia poluentes
para suprir demanda, que isso não faz sentido nenhum dentro da matriz energética que o Brasil tem e com a quantidade de tecnologia que a gente tem. Mas a gente entende que os interesses são complicados, mas eu acredito também que a gente pode mudar isso e pode chegar lá. Precisa de muito investimento em infraestrutura, precisa de gente séria na ponta, em cima, olhando para o lado certo e sem defender os seus interesses próprios. A gente precisa defender o interesse comum, né? Olhar para todo mundo. Dá para dizer que o futuro da mobilidade está ligado a redes inteligentes, que vão calcular de forma automática onde, como e quando carregar os carros? Dá. Eu acho que inteligência é uma das... e não só de carregamento, de onde carregar o carro, que foi a sua pergunta específica, mas dá para trabalhar a inteligência em diversos níveis do processo de se ter um veículo, ou do processo... E vou dizer um pouco mais, né? Por exemplo, os ônibus elétricos. O impacto óbvio e o maior é você deixar de poluir, você deixar de usar diesel, deixar de lançar gases poluentes, CO2 na atmosfera. Mas vocês já pensaram no impacto que isso tem para o motorista? Saiu um estudo sobre a qualidade de vida dos motoristas que estão, esses 1.000 ônibus que São Paulo já tem rodando. Isso faz diferença na vida do carro, porque o ônibus é silencioso, ele trepida menos, ele é mais confortável. Então você está mudando também a vida das pessoas. Usar a inteligência artificial para adquirir dados, tratar esses dados e nos entregar um produto mais inteligente, mais eficiente, que eu acho que é o caminho. Né? Eu tive essa semana num evento onde eles estão medindo em tempo real a emissão de carbono dos veículos, em tempo real isso. Ou seja, o tempo todo a gente sabe o que está sendo emitido e depois quanto eles precisam compensar de emissão de carbono. Isso tudo em tempo real, isso tudo com inteligência artificial, isso tudo com gente muito séria cuidando desse projeto. É um projeto maravilhoso. Então a gente precisa caminhar também nesse sentido de inteligência, de eficiência, de trazer conhecimento para a população. Eu acho que ainda chega pouca coisa. A gente precisa estar aqui conversando com vocês, principalmente vocês, na idade que vocês estão, jovens, já tem uma cabeça diferente em relação ao planeta, em relação à energia, é muito mais consciente. Eu ainda sou de uma geração que poluía muito e graças a Deus eu tive a oportunidade de hoje trabalhar em projetos de energia limpa e de projetos sustentáveis. Então, unir o que a gente sabe que a gente precisa, porque a gente sabe que a gente precisa, e usar a inteligência artificial, mesmo consumindo uma energia, para ajudar a gente a adquirir esses dados e nos dar respostas, eu acho que a gente ganha alguns anos de caminho, de caminhada aí que a gente demoraria para descobrir, para ter os estudos. Então, eu acho que a inteligência artificial ela não veio para nos substituir, ela veio para somar o nosso conhecimento e acelerar a nossa sabedoria. Então, se a gente fizer desse jeito, vai dar muito certo. E que papel você acha que os jovens têm nessa transição tecnológica? Não tinha respondido antes. Os jovens, vocês... que eu sou jovem também. Sou um pouco menos jovem. Os jovens, eles são o futuro, literalmente. Parece clichê, né? Eu tenho uma filha de 10 anos. Então, a gente vê a diferença do pensamento, da cultura. E eu acho que o que falta pra gente é exatamente uma cultura mais de eficiência energética, uma cultura mais limpa, uma cultura de transição energética. Transição energética, para mim, isso começou a acontecer há alguns anos. Vocês praticamente nasceram dentro da transição energética, né? Como nasceram já com telas, né? Eu não nasci com tela. Vocês já nasceram no celular, com essa facilidade desse acesso. Informação, eu acho que tá muito mais fácil, né? Você antes tinha que esperar ser publicado uma coisa numa revista ou numa enciclopédia para pesquisar, para aí você buscar informação, ou buscava academicamente dentro das faculdades ou escolas. Hoje está tudo no Google, está tudo na inteligência artificial. Hoje o Google nem é mais o melhor.
olha o quanto está mandando e olha a quantidade de informação que chega para a gente. É saber usar essa informação. Eu acho que a juventude, ela já tem muito mais propensão, né? Ela já está muito mais inclinada a trazer uma energia mais limpa, a contribuir com o planeta. Vocês têm muito mais consciência do que as pessoas da minha geração. Isso é fato. Então, como é que eu vejo o jovem contribuindo? É vocês tomarem os lugares de liderança para fazer acontecer a transição. Porque, na minha visão, ela pode parecer polêmica, mas para mim é a verdade. Na mão dos mesmos não vai mudar. A gente precisa mudar quem está na liderança, quem está conduzindo essas mudanças, essa transição energética. Né? Quem conduz é quem vai dizer o que vai ser feito. Então, os jovens precisam se interessar por esses assuntos, por esses temas, por essa mudança toda. E eu sei que vocês já fazem isso de forma muito mais ativa do que de outras gerações passadas. E tomar também as posições de liderança, né, para que isso possa acontecer, senão não vai acontecer. Aliás, ela até vai acontecer porque essas pessoas vão chegar numa idade que não vão estar mais participando e vão trocar por pessoas que hoje são jovens, mas já serão adultas lá na frente. E isso vai acontecer, mas será que... Fica aqui uma pergunta, será que a gente consegue esperar? Então a gente precisa cada vez mais de jovens à frente das lideranças, à frente da população para levar essa transição energética da forma que ela precisa ser feita. Existem caminhos profissionais dentro desse campo para quem está no ensino médio? Claro, e essa pergunta é muito legal, né? Da mesma forma que eu incentivei aqui as posições de liderança, a gente tem também profissões a nível técnico. A Recharge tem agora aproximadamente 15 vagas abertas, entre 15 e 20 vagas abertas. A gente tem muitas delas para ensino médio, que são pessoas que vão ajudar a gente nesse caminho a tocar essas obras, né, a trazer essa infraestrutura para dentro das cidades. Então, a gente está contratando agora algumas equipes para as próximas execuções que a gente tem agora a partir do mês de dezembro, e tem muita oportunidade. Na quarta-feira, antes do feriado, eu dei uma palestra num outro céu para jovens como vocês, mostrando quais são essas oportunidades e qual seria o caminho, né? O caminho é se especializar, mesmo dentro das profissões técnicas ali de ensino médio, mas eletricista, instalador de carregadores, manutenção de carregadores, projetista. Existem várias profissões aqui dentro. Tem profissões que não estão ligadas diretamente a nós, engenharia, mas são de software. Tem um software que controla esse carregador e que você tem que ir lá pagar o carregamento que você fez. Então tem muita oportunidade também na área de desenvolvimento de aplicativos, de software, nessa parte de TI. Então, assim, é um novo mercado que demanda novos profissionais. Toda vez que abre um novo mercado, abre um monte de oportunidades, né? Eu vi essa oportunidade 3 meses atrás, falei, poxa, eu vou fazer um negócio, eu sou engenheiro eletricista, eu vou fazer uma empresa para atender esse mercado, né? Arrisquei e aqui estamos. Graças a Deus tem dado certo, a gente se posiciona de uma forma muito séria no mercado, isso tem dado, né, tem voltado para nós como resultado, e a gente tem cada vez mais participado dos principais projetos no Brasil. E junto com a gente precisa de gente com formação técnica em ensino médio para ajudar a gente a levar isso, né, a construir esses projetos. Então tem muita oportunidade, é sempre aquilo, né? Putz, como é que eu não tive essa ideia antes? Quando você vê um colega, alguém que fez um negócio, fala, nossa, mas parece óbvio depois que alguém fez, né? Então, o nosso papel aqui é mostrar para vocês que o caminho existe, o mercado tem necessidade, e quem entrar agora ainda está no começo, tá? Já evoluiu bastante, então estamos lá com quase 18 mil, mas tem muito espaço para crescer, tem muito espaço. Então, quem entrar agora ainda está no começo e vai ter muita oportunidade de se desenvolver, de ter um emprego bom, de ter um emprego que paga legal e trabalhar com tecnologia, trabalhar com o futuro numa energia limpa. Então, acho que une tudo que a gente quer, né? A gente quer gente boa trabalhando com a gente jovem, nós temos as oportunidades, o mercado está aí com as oportunidades para vocês. É uma questão de se interessar, estudar, não tem como não estudar um pouco e meter as caras no mercado. As oportunidades estão aí, as portas estão abertas. Bom, a gente chega ao final
desse episódio do Pode Conversar e integrado a participação da EduCop30 e dos debates que estão acontecendo no contexto da COP30. Obrigado, Arthur, por ter participado e por ter dividido suas experiências com a gente e com todas as escolas que acompanham o projeto. Obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu a este episódio. Até o próximo Pode Conversar. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e sempre que possível estou à disposição de vocês.